Boa noite, povo de Deus, graça e paz a todos os apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Aqui quem fala é o apóstolo Gelson Becker, diretamente de Recife, Pernambuco, para mais uma aula da Escola de Ativação Profética. Nós estamos fechando o módulo A Manifestação dos Filhos de Deus. Quero desafiar você a louvar e adorar a Deus nos próximos instantes conosco, enquanto nós nos conectamos com as atmosferas do céu, liberando este espírito de adoração espontânea, e nas mais diversas igrejas que estão conectadas conosco para esta aula. Quero mandar meu abraço para o pastor Casas, pastor Ezequias, toda a equipe da Sena, aí de Joinville, Santa Catarina. Abraço carinhoso para o pastor Wagner, pastora Elisa, lá de Itaguaí, Rio de Janeiro. Mandar um abraço para todos os homens e mulheres de Deus que têm colaborado conosco de forma especial. Pastor Cláudio Júnior, pastor Ezequias, aí em Tampa, Flórida. Vai ser um tempo de glória, de manifestação do poder de Deus, satisfação em poder servir todas as igrejas. E a você, que talvez não esteja numa igreja assistindo a transmissão ao vivo, mas está na sua casa, no seu escritório, com um grupo de amigos, recebendo o sinal e manifestando a glória do Senhor. Abra o seu coração, vamos juntos liberar o nosso homem interior, na intimidade, na comunhão com o Espírito Santo de Deus, para recebermos a manifestação da sua glória. Eu quero que você comece a celebrar a Deus com palavras de louvor, com palavras de adoração. Comece a adorar e a invocar a Ele, porque esse tempo é um tempo especial. Essa semana foi uma semana importante. Desculpe-me pela tosse. Vamos adorar o Senhor. Se esqueça da pessoa que está do seu lado. Deus, o Senhor tem o melhor para cada um dos seus filhos essa noite. O Senhor está com o seu coração aberto, faminto, sedento, desesperado. E nós, como igreja, queremos nos render completamente a Ti. Nós queremos abrir os compartimentos secretos da nossa alma e nos render totalmente à manifestação da Tua glória. Espírito do vivo Deus, és bem-vindo entre nós. Espírito do vivo Deus, manifesta toda a glória, todo o poder de Deus em nós e através de nós. Espírito do Senhor, Espírito Santo de Deus, és bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo, Espírito Santo, manifesta-te, manifesta-te. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Eu quero louvar a Deus por tudo que Ele está fazendo. Essa semana foi uma semana que nós pudemos nos conectar com muitos alunos, conversar com pessoas, receber pedidos de oração, de intercessão e receber depoimentos de pessoas que já estão operando nessa palavra, que está sendo ministrada e ensinada semanalmente. Os frutos dessas pregações, dessas aulas, têm sido frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero que você abra o seu coração e renda-se completamente à operação da glória do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você, o Espírito do Senhor está sobre cada um de nós. Manifesta-te, Senhor, nessa noite. Manifesta-te em nós, sobre nós e através de nós.
Vá chamando seus amigos, vá compartilhando no Facebook, no Twitter. É o tempo de nós adorarmos, louvarmos ao Senhor e entrarmos com o ministério da palavra. Espírito Santo, Espírito Santo, manifesta-te, Senhor. Manifesta-te, Senhor. E liberamos os céus para invadir a terra. Liberamos os céus para invadir os auditórios. Ei, cacete, camala. Espírito Santo de Deus, manifesta toda a tua presença, plenitude da glória. Nós queremos amadurecer como filhos. Nós estamos com fome, sede, paixão, desespero. E nessa noite nós entramos na tua presença com sacrifícios, louvor e adoração. Nós lançamos fora. Escudos de fogo ao redor de cada igreja, de cada casa, de cada lar. Guarda agora a Mônica, Miguel, Mateus, Eduardo. Guarda todos os funcionários que trabalham em casa, todos os funcionários que estão ligados, ministrando e nos servindo. Libera agora os voluntários, de modo especial sobre a vida dos voluntários que fazem essa escola acontecer. Visita eles com o teu manto, visita eles com uma operação de unção e um toque de poder. Vai renovando as forças dos voluntários, dos pastores, dos mobilizadores, cada homem e mulher que na sua cidade está motivando pessoas para assistirem à aula, receberem a ministração, juntos orarem e se renderem ao poder de Deus. Eu trago a existência na vida de todos os alunos dessa escola um tempo de amadurecimento, um tempo de aceleração profética, um tempo de crescimento. Eu coloco agora a proteção ao redor dos computadores, dos projetores, dos cable modems, dos roteadores. Coloca agora, Senhor, cerco de fogo, cerco de proteção. Entronizamos a Deus como escudos ao redor das casas, ao redor das empresas, ao redor das igrejas que estão multiplicando esse sinal de áudio, multiplicando esse sinal de vídeo. Declaramos os geradores de eletricidade no bairro, na rua, nos quarteirões protegidos. Livra de toda oscilação de rede elétrica, que haja uma constância no sinal, que haja uma qualidade
transmissão para os alunos. Eu peço que o Senhor manifeste a sua glória nesta área, dando-nos ferramentas, e dando-nos os recursos financeiros para fazer cada vez mais excelente. Batiza este homem, batiza essa mulher com a revelação do coração paterno, batismo de amor, batismo de fogo, batismo com a glória do Senhor. Espírito de profecia, espírito de revelação, anjos e ministradores de cura, venham sobre nós. Toca na minha garganta, toca nas minhas cordas vocais. Eu declaro agora a operação de cura. Toda inflamação caia por terra agora, em nome de Jesus. Manifestamos a glória do Senhor. Manifestamos a glória do Senhor. Recaço e levaste de câmera la manhã la maçu, la manhã la maçu. Reamacene câmera la manhã la manhã la Jovem teu rio, flua o rio de cura. Anjos operadores de cura, comece a tocar nessas pessoas agora. Manifesta-te, Espírito do Senhor, manifesta-te com poder e glória. Pai, nós oramos agora trazendo a existência da vida do meu irmão, da minha irmã, deste homem, dessa mulher, na vida de cada auditório, de cada igreja, de cada casa, de cada família, de cada escritório que está conectado conosco nesta hora, recebendo a transmissão dessa aula. Eu declaro céus abertos e a escada de Jacó invadindo a tua casa. Eu declaro agora que as atmosferas e os ambientes espirituais comecem a se alinhar com a unção e a atmosfera de unção que está operando sobre este lugar, aqui em Recife. Nós declaramos agora uma conexão e os anjos de Deus ministrando corredores de unção, corredores, linhas, leis de glória, linhas e corredores de unção e manifestação do poder de Deus. Seja estabelecido agora com cada casa, com cada lar, com cada família, com cada igreja, aonde 10, 30, 50, 70 pessoas, não importa o número, sejam reunidas ali com uma expectativa, com paixão, fome, sede e desespero. Espírito Santo de Deus, eu peço agora que o Senhor comece a pairar sobre cada um de nós. Que o Espírito do Senhor venha consolar, venha fortalecer, venha renovar, venha vivificar os ossos secos. Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Espírito de ressurreição, sopra agora, do alto da cabeça à planta dos pés.
comece a ser tocado pela vida de Deus, a Zoe que jorra do ventre. É muito bom poder servir você em amor e estarmos juntos para mais uma aula da Escola de Ativação Profética. Creio que essa noite é a 6ª aula, a aula sobre a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero aproveitar esse tempo e pedir perdão para os irmãos. Eu particularmente acho que falhei. Eu deveria ter pego a primeira aula sobre a manifestação dos filhos de Deus e dividido em 2. Ela era uma aula enorme, eu fragmentei em 2, eu devia ter fragmentado em 3. Aula passada eu falei que o tema ia se encerrar, mas domingo pela manhã eu estava aqui no culto em Recife e Deus falou comigo. E tinha uma pregadora dos Estados Unidos, Nancy, o nome dela, e ela é de Tulsa, lá do Ministério da Palavra da Fé, e ela estava falando sobre a Palavra da Fé. Enquanto ela estava ministrando, eu estava alimentando e recebendo aquela palavra, Deus falou comigo e disse, sexta-feira, faça uma aula específica sobre fé para que os filhos consigam se manifestar cheios de glória. E eu disse, Deus, eu agora não quero pensar na aula de sexta, eu quero receber a ministração de domingo de manhã, e ao invés de eu anotar a pregação dela, no meio da pregação dela, recebendo a unção e a ministração que estava sobre a vida dessa mulher de Deus, eu comecei a ser inspirado para a aula de hoje. Então eu comecei a rabiscar a aula de hoje, e ao invés de nós entrarmos no módulo de intercessão essa noite, ao invés de nós entrarmos nas matérias sobre a história da Escola de Ativação Profética ao longo das Escrituras, chaves e princípios de ativação de dons e transferência de unção, vamos falar sobre isso na próxima semana. Essa semana eu recebi um comissionamento de Deus, trazer uma ministração para você sobre fé para que os filhos possam se manifestar cheios de glória. Então nós vamos orar para que a sua fé seja ativada. Essa noite é uma noite de fé, é uma noite de violência, é uma noite de rompimento. Essa noite é uma noite de ferramentas espirituais. E eu ministrando, edificando, digitando e fazendo essa aula a semana inteira, fiquei orando, intercedendo para que nessa noite tenhamos uma atmosfera de fé em cada igreja, em cada auditório, em cada casa, em cada lar, que estiver assistindo ao vivo, online ou offline, num outro dia da semana, essa ministração. Se você, porventura, não conseguiu receber ao vivo, assista ao longo da semana, compartilhe para os seus amigos através das ferramentas sociais e vamos juntos manifestar a glória do Senhor. Eu acabei de falar com um homem de Deus que eu considero na nação brasileira uma autoridade sobre evangelismo profético. Estávamos falando por telefone antes de começar a aula. Pastor Tom Sampaio. Ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor. Ele é líder de uma das bases de Jocum, de Curitiba, a base do Impact Your Tour, e em breve, alguns meses, estamos alinhando as nossas agendas, agora nessa viagem de setembro, quando estiver aí em Santa Catarina, ministrando, e em Curitiba, e provavelmente São Paulo também, nós vamos nos encontrar para definir uma data para fazer um módulo de evangelismo profético. Mas além de teoria, nós vamos para a rua. Vamos para a rua fazer uma tomada de cidade, liberar os céus para invadir a terra, coisa gloriosa. Ele está me contando que vai vir 40 americanos intercessores, todos ligados aos ministérios proféticos de operação de sinais dos Estados Unidos, fazer uma tomada de poder dessa no interior da Bahia. Falei para ele de um desejo no meu coração de fazer algo assim em Eduardo Magalhães. Eles vão estar em Bonfim. E vamos agendar para um futuro próximo em Eduardo Magalhães algo desse tipo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Recife, para Joinville e Santa Catarina e para os confins da terra. Vamos para a aula de hoje. Eu estou feliz porque eu vejo Deus liberando os recursos que nós precisamos, ativando fé e trazendo pessoas novas. Tantas pessoas que têm vindo ao longo dessa semana pedir oração, caminhar conosco, dizer que vão assistir às aulas e manifestar essas aulas. Eu quero que você abra os compartimentos secretos da sua alma e prepare-se para a ministração de hoje. Eu criei essa terceira aula, a parte 3 originalmente não havia, de domingo pela manhã até hoje ela surgiu, nasceu essa ministração, ativação da fé para manifestar a glória nos filhos maduros. Isso aqui depois você nos ajude postando lá na fanpage, no perfil público. E o objetivo da nossa aula essa noite é ativar a fé.
Vimos nas duas aulas anteriores o propósito de sermos maduros em nossa fé em Cristo e nos tornarmos uma extensão e continuidade do ministério de Jesus Cristo em carne, aqui e agora, na terra dos viventes. As diferenças entre filho de Deus, porém bebê, imaturo, irresponsável, e filho de Deus, que amadureceram, foram aprovados, cujo potencial de, com Deus, reinar e governar sobre a terra, operar nos diversos comissionamentos e galardões. Vimos nas aulas anteriores as características da geração que verá a plena manifestação da glória de Deus nos filhos maduros. E por fim, a última aula, nós falamos sobre Ezequiel 44, onde a casa de Zadok não se corrompeu, ela continuou ministrando ao Senhor, mesmo no período de escravidão, do cativeiro babilônico, mesmo sob opressão de uma nação e de um povo pagão. Eles não se prostraram diante dos falsos ídolos, enquanto que os demais sacerdotes pecaram praticando idolatria. Arrependeram-se, Deus os restaurou, os perdoou, mas naquele momento em diante eles nunca mais ministraram ao Senhor. Passaram a ministrar apenas as necessidades do povo. Em resumo, essas foram as duas últimas aulas sobre a manifestação dos filhos de Deus. Hoje nós vamos falar então sobre uma fé sobrenatural, sobre uma fé que não é uma bola de fogo que cai sobre a sua cabeça. Muitas bolas de fogo caem sobre a nossa cabeça, nós precisamos dessa experiência, mas uma fé que é amadurecida, exercitada, desenvolvida, ela é cultivada ao longo de processos de incubação de fé criativa, ao longo de processos de visualização de fé e amadurecimento pela leitura, pelo ruminar, pelo mastigar, engolir e reengolir a palavra de Deus. Em resumo, essas foram as principais ministrações de todos esses dias. Semana passada, semana retrasada, falando sobre o módulo da manifestação dos filhos de Deus. Tivemos 3 aulas sobre o ministério do arrependimento, coincidentemente 3 aulas sobre o ministério sobre a manifestação dos filhos de Deus. Essa fé, ela me lembra Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando, cheios de ações de graça. Eu quero que esta palavra se torne vida no meu coração, no seu coração, na vida de todos aqueles que se conectam conosco através da instrumentalidade da Escola de Ativação Profética Online. Essa noite é uma noite de invocar a manifestação do peso da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Trocando os e-mails com os alunos, percebi que alguns tiveram dificuldade na aula passada de entender o nosso comissionamento de Cristo em carne. E muitos não entendem ao certo o que é sermos hoje o Cristo. Quando eu falei que nós não temos que imitar a Jesus, temos que imitar o Cristo. E é esse desenho para ajudar você a entender. Porque Romanos 12, 4 a 9 diz que assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm as mesmas formas, funções ou operações, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberdade, o que presida com cuidado, o que exercita misericórdia, faça com alegria. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Bom, isto é o conceito de o Cristo. Sermos o Cristo em carne para esta geração nada mais é do que sermos uma igreja madura, amadurecida, exercitada, cujos filhos deixaram de ser bebês e se tornaram uios de Deus. Veja a foto dessa formiga, veja o esforço que essa formiga está fazendo, veja o volume desta folha que a formiga está carregando em relação ao peso e à massa corpórea dela, e entenda que aqueles que possuem o espírito da fé se alegram por saber que a chave
não está apenas no ensino didático, teórico e teológico da palavra de Deus, mas sim na ferramenta de impartição, de ativação de dons, de receber e transferir a unção. Esta teologia da impartição, eu vou falar na próxima aula. Próxima aula eu vou lançar fundamentos bíblicos sobre transferência de unção e impartição de espírito. Tem alguns bobocas na internet falando que isso não é de Deus. Bom, o que não é de Deus é trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilha, corromper e substituir a atmosfera, a unção e a autoridade profética por um pacto, uma aliança ou uma feitiçaria maçônica. Isso não é de Deus. Mas ativação de dons, transferência de unção e impartição de espírito sempre fizeram parte da história da igreja. Próxima aula nós vamos mergulhar nisso. Era para ser hoje, mas temos esse enxerto sobre a fé necessária para os filhos se manifestarem com maturidade. Isto é uma palavra viva que gera, opera e se move em nós. Aqueles que ainda estão presos às fortalezas de dúvida, de incredulidade, eles não pensam com ousadia. Eles pensam assim, essa pregação sobre fé eu já estudei, essa matéria eu já ouvi, essa lição já está aprendida. Porém, elas não conseguem operar nessa teoria já estudada, já absorvida, metódica e teoricamente na mente. É necessário muito mais do que um toque no cérebro. É necessário um toque no espírito, no homem interior. É necessário uma transferência de unção. E ao longo da escola você está recebendo por impartição, ensinamento bíblico e transferência, ativação, atmosferas espirituais. Experimente pegar uma dessas aulas que você já assistiu e pregar na congregação do bairro, na igreja de um amigo seu, e depois me manda um testemunho dizendo o que aconteceu. Não importa o quanto você aprenda didaticamente das Escrituras. Apenas aquilo que você recebe por impartição, por ativação, por transferência de unção, vai gerar vida no seu interior. E essa vida é vida abundante, é uma vida que toca nos céus e marca a eternidade. Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até hoje, até agora, é feita violência no reino dos céus e pela força nós podemos nos apoderar dele. Esses homens estão bravos, estão violentos, mas não é uma violência destruidora, é uma violência espiritual. Fundamentos da fé cristã necessários para a manifestação dos filhos maduros. A primeira e segunda aula foi centralizada em Romanos capítulo 8, nós continuamos ainda em Romanos capítulo 8, onde fala que toda a criação geme esperando com dores de parto pela maturidade dos filhos de Deus, a fim de se manifestarem, a glória de Deus ser revelada em nós e através de nós. Sabemos que a nossa vida cristã ela é fundamentada em fé, se baseia em fé e precisamos de fé. Por meio da fé somos salvos, Efésios 2:8. Nós somos justificados pela fé, Romanos 5:1. Nós vivemos pela fé, Romanos 1:17. Andamos pela fé, 2 Coríntios 5:7. É através da nossa fé que vencemos o mundo, 1 João 5:4. É pela fé que somos curados, Tiago 5:15. E sem mais necessidade de dizer alguma coisa a respeito da fé, só podemos agradar a Deus pela fé, Hebreus 11:6. Então, obviamente, a fé é uma parte muito importante da vida de qualquer cristão que quer agradar ao Senhor e viver uma vida alinhada com a palavra de Deus. Compreender as engrenagens da fé é fundamental para a plena manifestação dos filhos maduros. Eu quero que você tenha essa introdução da matéria ligada e aplicada ao conceito de ousadia para os filhos de Deus se manifestarem publicamente. Por quê? Terá um módulo de 12 aulas sobre fé, que não é agora, na fase inicial da escola, que nós compartilhamos isso com o aluno, é lá na frente. Mas essa ministração do domingo de manhã realmente mexeu comigo, ativou fé, e trouxe um alinhamento de coisas gloriosas que vão se manifestar aí nos próximos dias, próximas semanas. Então nós vamos enfatizar na aula de hoje a fé necessária para os filhos maduros se manifestar cheios de glória do Senhor. E solucionar, e pôr em liberdade, e restaurar a frequência de adoração eletromagnética da criação que atualmente geme, sofre com dores de parto. Sem fé, ninguém amadurece, irmão. Sem exercícios de fé, ninguém cresce espiritualmente. A fé é a nossa vitória. E a fé e a nossa vitória andam de mãos dadas, porque a nossa vitória procura a nossa fé, e a nossa fé é responsável pela nossa vitória. A fé honra a Deus, e Deus honra a fé. A fé, a honra e a manifestação de uma vitória sobre as circunstâncias do mundo é a chave para experimentarmos os céus na terra, aqui e agora. Para trazer à existência
a materialização das promessas espirituais de Deus para a nossa vida, é necessário uma fé paciente e exercitada, trabalhada, amadurecida. Pelos exercícios devocionais, pela vida comunitária junto a uma igreja local, seguiremos crendo, falando e manifestando a glória do Senhor através dos filhos, para a plena manifestação da sua vontade, para a visibilidade do seu reino. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá. Eu vou ler os versículos que eu citei nessa nossa introdução. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque Paulo diz aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 5 e verso 7, não, porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repita essa frase umas 3 vezes, bem forte, com voz de leão, aí no auditório da igreja, onde está recebendo a transmissão dessa aula. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Tiago 5, 15 e 17. E a oração da fé salvará o enfermo, o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo muito pode seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Veja mais um versículo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele tem presentes, é galardoador do que o buscam. Por fim, Romanos 5, 1 a 5, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz esperança. A fé cristã é uma fé empírica, tem que ter experiências místicas, sim, Senhor. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, o qual já nos foi dado. Eu quero que você entenda esse mistério. Eu quero que você receba esses textos bíblicos por impartição no seu espírito. Porque você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a se alegrar, você vai rir feito bobo, você vai voltar a transbordar a tua alma de alegria. Para sonhar é necessário ter fé. E muitos estão presos a um lugar de frustração porque geraram uma expectativa de fé, oraram 10 dias e não aconteceu nada. Então ficaram com medo de visualizar, de sonhar, de planejar, de organizar algo novo para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para o futuro. Deus vai tirar você desse lugar, porque no Salmo 126, o povo de Israel estava saindo de um ciclo de cativeiro e retornando para Jerusalém alegres, radiantes, contentes. A iniquidade geracional havia sido limpada, quebrada, e uma nova geração com uma nova disposição mental, com uma nova frequência de ondas eletromagnéticas de glória, sua estrutura de pensamento estavam agora voltando, como que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Você vai voltar a sonhar, meu irmão, minha irmã. Qual é a esperança? Qual é a expectativa de toda a criação? Ora, toda a folha de alface, toda árvore, todo animal, fauna, flora, rios, montanhas, toda a criação espera pelo dia da manifestação dos filhos maduros de Deus. Eles possuem fé em você, eles possuem fé em mim. A criação crê e a criação tem fé que um dia nós vamos amadurecer e nos manifestar publicamente cheios de glória. Ninguém espera por algo, ninguém sonha, ninguém nutre uma expectativa de fé se estiver na caverna, se estiver numa prisão emocional ou espiritual. Toda a criação deposita a sua fé, a sua expectativa de que a igreja vai amadurecer, de que a igreja vai revelar esta glória publicamente e restaurar e consertar aquilo que o pecado do Éden e o pecado meu e seu da semana passada distorceu e distorce
plano original de Deus. Assim nós iremos ativar, entrar na fase do milênio, entrar na era do reino e experimentar novas frequências. O milênio não anula a graça, assim como a graça não anula a lei. O milênio só traz frequências de glória e revelação, luz e entendimento maiores. Fé e esperança caminham juntos. Precisamos aprender a crer no coração e a confessar com a boca. É o princípio básico da vida cristã. Na verdade, somente quando esse princípio básico da fé entrar em operação é que podemos dizer que nascemos de novo, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 8 a 10. A nossa confissão deve estar alinhada com aquilo que cremos ou não estaremos andando em fé como a Bíblia instrui para nós andarmos. Não podemos dizer que estamos crendo em algo se aquilo não faz parte de uma oração diária nos nossos lábios e uma confissão de fé semanal, cíclica e repetitiva nas nossas vidas. Paulo cita 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, mas ele tira essa frase lá do Salmo 116, versículo 10, e declare comigo as mesmas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu creio, por isso falo. Eu creio, por isso profetizo. Nós cremos, por isso verbalizamos. Lá em Salmo 116 diz, criei, por isso falei, pois estive muito aflito. O salmista, ele estava falando de um contexto de opressão da alma. Mas não importa o que você está sentindo na sua alma essa noite. Importa o que você está crendo no seu espírito. Ele não confessou e não verbalizou a sua derrota, o seu problema, a sua enfermidade, a sua dívida. Ele não verbalizou e não confessou aquilo que o afligia. Não. Ele trouxe à existência uma realidade futura que ainda não era realidade, mas pela palavra da fé, ele confessou e verbalizou o resultado, a operação, o fruto da fé que ele desejava, precisava e tinha expectativa de colher o resultado materializado na sua vida. Não nos movemos por sentimentos, embora quando Deus toca no nosso homem interior, os sentimentos são curados, libertos, manifestos. Você pode chorar de celebração, você pode chorar de cura ou remorso, não importa, a raiz do choro, importa é que você se renda ao toque da glória do Senhor. Volta, minha alma, diz o versículo 7 do Salmo 116, volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Esta é a convicção que eu e você temos que ter essa noite. Assim como Davi, iremos trazer à memória os grandes feitos do Senhor, iremos trazer à memória coisas e livramentos que Ele já fez no passado, para realizar e manifestar a sua glória em nós, através de nós. Fique tranquilo. O tempo do descanso já começou. E a glória do Senhor está se aperfeiçoando sobre as suas fraquezas. Você vai falar daquilo que você crê, independente do que você está sentindo na sua alma. Veja esse pássaro tomando água. Eu achei essa foto incrível. Ele se agarra nos dois gravetos para poder beber água. Fé gerada pelo Espírito Santo em nosso espírito humano, nosso espírito intercessor, precisa estar em dois lugares. No coração para a justiça e na boca para a confissão. Essa é uma dinâmica de Romanos 10, 8, 9, 10, 11 e 12. É por isso que muitos confundem fé no coração com a fé na mente. Essa aula não é uma aula de neurolinguística, de motivação de auditório. É muito mais profundo do que isso. É o espírito e a vida do próprio Deus, a zoe fluindo do nosso interior. É perfeitamente possível você ter fé em seu coração, gerada pela comunhão com o Espírito Santo, porém a sua mente, sua alma ainda está cheia de medos, dúvidas e incredulidades. Você é responsável pelo que você verbaliza. A convicção da fé gerada em seu coração, em seu homem interior, no seu espírito com E minúsculo, ou o lixo da religiosidade depositado na sua alma, na sua mente, pela tradição da família, pela tradição dos homens. Essa mecânica da alma será repetida centenas de vezes até a vida da alma morrer e a vida do espírito prevalecer. Mesmo no Antigo Testamento, eles conseguiam entrar na presença de Deus. Eu te pergunto, como é que eles entravam na presença de Deus se eles não tinham o sangue de Jesus para os lavar e os purificar? Mas eles tinham o sangue do Cordeiro que encobria as suas iniquidades, os seus pecados. Em qualquer momento da história, para você entrar em comunhão com Deus, você só precisava de uma coisa, fé. Você só precisava de uma coisa, ousadia, coragem. Ora, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto no período da inocência, no Éden ou depois do Éden, Enos tornou a invocar o nome do Senhor sobre a terra. Logo vai ter uma aula sobre isso, Gênesis capítulo 4. Sabe o que está acontecendo?
Deus está ativando ousadia, ativando fé, ativando coragem, intrepidez para se chegar junto ao trono dele, não por merecimento, mas por plena e profunda convicção de que somos filhos. Você tem que pôr a sua fé na natureza perdoadora, misericordiosa, amorosa de Deus. E não colocar a sua fé na sua justiça própria. Não depositar a sua fé em você mesmo, achando que você merece alguma coisa. Porque eu te garanto que nem eu e você não merecemos nada. Ora, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, entra na presença de Deus, seja com sangue de cabra, seja com sangue de ovelha, seja com sangue de Jesus, quem tem fé. Quem tem fé na promessa, quem tem fé na vinda do Messias, quem tem expectativa e esperança de que a palavra de Deus vai gerar e criar dentro dele bondade e misericórdia do Senhor. Eles declaravam, eles professavam, eles verbalizavam essa certeza. Logo, eles bebiam, eles se alimentavam diariamente dessa bondade e dessa misericórdia do Senhor. Essa era a chave pela qual homens de Deus entraram em comunhão com Deus, mesmo antes da obra redentora da cruz do Calvário. Você tem que ter nessa noite o mesmo desejo que Moisés tinha no seu coração de entrar na presença do Senhor. Você não pode ter uma estrutura mental, psicológica, almática, como os religiosos disseram: não, Moisés, nós não vamos subir o Sinai que fumega, é relâmpago, é trovão, suba você, ouça o que Deus quer falar conosco e nos traga o recado. Nós temos medo, nós estamos em pecado, se nós pisarmos na base do monte vamos morrer. Já pensou que morte gloriosa, você morreu do quê? Cheio da glória, fulminado da glória. Olha, eu não acho que é uma morte ruim, acho que é uma morte diferente de todas as outras. Sabe, irmãos? Deus quer pessoas com coragem para subir no Monte Santo de Sião. E se morrer, morreu, mas se não morreu, eu vou descer deste monte transformado pela glória de Deus. Essa é a estrutura e a disposição mental, psicológica que Deus procura em filhos maduros para que ele possa revelar a sua glória. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da confissão da nossa fé. A nossa fé está diretamente ligada ao que nós cremos e ao que nós verbalizamos. Sempre haverá um potencial de reconciliação, perdão, graça. Deus é um favor não merecido. Vemos que Jesus ele é o apóstolo e é o sacerdote. Sabemos que a palavra apóstolo, entre várias definições, significa alguém que é enviado. Quando o apóstolo está em operação, uma das características mais impressionantes do chamado apostólico, que particularmente eu toco e me identifico com ela, é que o apóstolo tem a capacidade sobrenatural de lançar ou trazer novos arquétipos mentais, novas maquetes, novas estruturas de pensamento, novos algoritmos na mente das pessoas que recebem a revelação bíblica daquele ensinamento. Seja na doutrina, no ensino, na igreja, como administração, seja como um todo. Quando o texto diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, é porque Jesus trouxe fundamento e ele trouxe base à nossa palavra verbalizada em nossos lábios. Mas como é que Jesus trouxe esta fundamentação de fé? Como é que Jesus trouxe esta verbalização de fé para mim e para você? Como é que ele faz isso? Jesus faz isso tabernaculizando-se. Quando a Bíblia diz que ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, de poder, de glória, quando ele veio habitar, essa palavra habitou entre nós, no original, ela poderia ter sido traduzida por tabernaculizou entre nós. Ele habitando entre nós, ele veio trazer esse fundamento para a nossa fé, ele veio nos trazer um modelo para nós reproduzirmos o modelo. João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quero que você perceba o início desse versículo onde diz que o verbo habitou entre nós e se fez carne. Ele se encarnou, ele se tabernaculizou entre nós. Ele se tornou um tabernáculo vivo na terra dos viventes para que eu e você possamos experimentar Deus. Para que Deus possa habitar em nós, Deus primeiro habitou nele. Para que através de uma impartição, de uma transferência de unção,
através de um modelo que se reproduz em Jesus, nós possamos tocar nesse modelo. Por isso que existe a sucessão apostólica de Pedro. Você pega bispos aí que tem uma parede com uma árvore genealógica louca, cheia de nomes, porque eles creem que o episcopado dele só é válido porque tem ligação direta com o trono de Pedro. Outras aulas vamos desenvolver isso. O fato é que há uma impartição do ministério e da experiência de Jesus a Pedro e de Pedro a todos os seus irmãos. Que Jesus diz a Pedro, confirme a fé dos seus irmãos. Quando Pedro se recupera dos 3 toques do galo que ele negou a Jesus. Enfim, essa experiência de tabernaculizar, de habitar entre nós, é o mistério de Emanuel. Vimos isso na aula passada. Jesus, ele é a palavra, Jesus, ele é o verbo, Jesus, ele é o sopro, Jesus, ele é um som. Vimos na aula anterior, então, esse mistério de Deus conosco, Emanuel. E temos aqui o mesmo princípio, a chave de fé. Jesus já existia no mundo espiritual, mas para existir no mundo físico, o Pai teve que conjugar esse verbo, e o Pai teve que falar, o Pai teve que confessar, até que na plenitude dos tempos, o unigênito, gerado em algum momento da eternidade passada, descrito lá em Hebreus capítulo 1, lembra da aula passada? Fosse fecundado no útero de uma jovem chamada Maria. Hebreus capítulo 10, verso 5, está escrito que Deus preparou um corpo para Jesus. Jesus não é um corpo que foi transpassado na cruz do Calvário. Jesus, ele é um Espírito eterno. A plenitude messiânica dos 7 Espíritos de Deus estava sobre ele. O céu se abriu no Jordão e uma voz deu testemunho público. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração, essa mesma voz do Pai disse, é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouvi, ele está pronto, ele está maduro. Assim está acontecendo comigo, assim está acontecendo com você, assim está acontecendo com uma geração de filhos maduros que vão publicamente revelar a glória do Senhor a toda a criação que anseia, que espera, que anela ardentemente. Então Jesus, como sendo a palavra no céu, que tomou forma e ganhou um corpo e se materializou na terra, ele nos trouxe um modus operandi, ele nos trouxe uma engrenagem, ele nos trouxe um padrão, ele estabeleceu um modelo, um fundamento para que eu e você possamos reproduzir, repetir esse fundamento, repetir esse algoritmo, repetir esse modelo hoje. Confessarmos a palavra de Deus até que ela se materialize. Do mesmo modo que o Pai operacionalizou a confissão da palavra eterna nos céus, para que Jesus se materializasse na terra dos viventes. Sabe que houve um ato profético, né? Para que Jesus encarnasse e o Pai entregasse o seu unigênito filho por amor à humanidade. Abraão fez um ato profético centenas de anos atrás, levantou o cutelo e imolou Isaac. E quando ia matar, o anjo interferiu e disse, agora sei que você estava disposto, não precisa machucar o menino. Assim como Abraão imolou, era um ato profético que o Pai estava fazendo nos céus ao entregar o seu filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Se Abraão falha naquele comissionamento, outra pessoa teria que fazer esse ato profético, esse paralelo simbólico na terra, para liberar a encarnação do Messias dos céus. Isso é uma outra aula para um outro dia. Temos total garantia que a palavra de Deus que confessarmos vai se manifestar, vai se materializar. Não segundo o nosso propósito, o nosso desejo, mas segundo o propósito eterno do coração de Deus. Jesus nos deu esse fundamento, sendo ele mesmo apóstolo da nossa confissão. Veja, a confissão não é algo que alguma denominação evangélica inventou ou criou para chamar a atenção e fazer um modismo, como os críticos dizem. Não, a confissão começou no coração de Deus, ela se originou em Deus. Ele foi o primeiro a praticar o firme fundamento de fé, que é a confissão da palavra da fé, que é declarar, crer e trazer à existência as coisas que não existiam, como se elas já fossem. O Pai fez isso e nós reproduzimos esse modelo. Oração é importante para mantermos nosso espírito em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porém, temos que saber que a oração não pega nada no mundo espiritual. Ela não tem a capacidade de se apropriar de nada nas regiões espirituais. Apenas a fé é capaz de pegar, arrancar, tomar pela força. Apenas a fé é uma violência interior capaz de fazer com que o mundo espiritual se mova a nosso favor. Trazer para a terra a materialização, a manifestação daquilo que oramos em nossas orações. O Pai foi o primeiro a trazer a existência a partir do nada, e essa centelha divina está dentro de mim e você. Esta é a palavra bara. Gênesis capítulo 1, 8, 9 vezes aparece ali a expressão criar a partir do nada. Deus foi o primeiro a trazer a existência o que não existia como se já existisse.
Você vai ler Gênesis capítulo 1 e Romanos 4:17. Hebreus 11:3 diz que os mundos, as eras, o cosmos veio a existir pelo poder da palavra de Deus verbalizada, confessada em tom audível. Essa expressão que aparece repetidamente em Gênesis, e disse Deus, e assim foi, é a palavra hebraica bara. Significa trazer a existência a partir do nada. Não é segredo para nenhum estudante casual das Escrituras que essas palavras ocorrem várias vezes em Gênesis capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 21, capítulo 1, verso 27, capítulo 2, verso 3, capítulo 2, verso 4, capítulo 5, verso 1, capítulo 5, verso 2 e capítulo 6, verso 7. Existem 4 expressões no texto original, em Gênesis Apocalipse, que são traduzidos para essa ideia de trazer a existência a partir do nada. A mais usual e conhecida é bara, porque é a essência criacionista de Deus, de trazer a existência a partir do nada, mas existe Asa, Yat e Aquanak. Todos eles têm personagens humanos e sujeitos humanos ou divino como elemento criador, mas bara se aplica exclusivamente a Deus como o agente ou sujeito divino criando. Temos dentro de nós uma centelha do céu, uma imagodeia, uma imagem semelhante divina distorcida pelo pecado. Nós temos essa operação de Deus em nós. Nós, cheios de Deus, em comunhão com Deus, podemos trazer a existência que não é, como se já fosse. Não a partir das nossas carminholas, mas a partir de um discernimento que alinha a vontade e o coração de Deus com a necessidade minha e sua na terra dos viventes. Aí você verbaliza a palavra e você traz a existência a partir de algo que Deus já estabeleceu, já consumou, já ligou nos céus, já decretou nas regiões celestes. Captar, discernir isso, verbalizar é a chave para a aceleração, para a manifestação, para os milagres financeiros, ministeriais, espirituais, familiares, curas, se romperem dentro de cada um de nós. Portanto, Romanos capítulo 4, verso 16 em diante, deixa eu botar o slide aqui para você ler comigo, diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Nós, essa noite, vamos falar com a parede, falar com o coqueiro, falar com a árvore, falar com a rua, falar com o rio e falar com a montanha. Jesus fala sobre isso em Marcos capítulo 11, versículo 23, quando diz, porque em verdade vos digo que qualquer que falar, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele disse, não aquilo que ele pensou, não aquilo que ele rezou silenciosamente, aquilo que ele verbalizou. Tudo o que disser lhe será feito. Veja que a ênfase de Jesus no texto não está nas boas intenções do coração, mas a ênfase e a eficácia de Jesus neste texto está em falarmos, em termos a coragem, a ousadia e a disposição de orarmos, de expressarmos verbalmente. Deve haver a convicção do coração. A fé vem do coração. Foi lá onde Deus nos tocou. Não é apenas um papagaio repetindo mecânicas da alma, vãs repetições ou neurolinguística, solilóquio da alma, conversando com seus botões. Não. Desculpa. A palavra de Deus, ela carrega em si o poder para ativar aquilo que diz. A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus, ela tem que estar nos lábios e tem que estar no coração. Não só no final de semana, mas em todo o tempo. Palavra de Deus verbalizada com fé move montanha. Seja lá qual for a circunstância, alegórica ou literal. Ela se move na sua vida. Jesus usou o exemplo de um monte físico para ilustrar o poder que existe quando nós cremos na palavra de Deus e a confessamos. Obviamente,
Jesus estava falando de um monte literal. Aquele monte existia e os discípulos estavam reunidos nele. Jesus, ele está explicando como é que a fé funciona. A fé sempre vai mover o invisível. Em sua mente, o diabo irá lhe acusar, insinuando que a sua fé não está funcionando, pois entre a confissão da palavra da fé, repetida de modo constante, e a materialização das promessas, das profecias, existe um período de tempo, e é nesse tempo que muitos abortam o processo de verbalização do ministério da palavra da fé. Mas é nessa hora que os pensamentos de derrota, de incredulidade visitam a nossa alma, visitam a nossa mente. Temos que lembrar que só é fé porque prosseguimos crendo, ainda que não estejamos vendo no mundo no material. Se estivéssemos vendo, não seria fé. Nós vemos no mundo espiritual, e a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Preste atenção. Deus está te dando ferramentas de intimidade e comunhão para operar em novos níveis, em ousadia e manifestação de glória. Mentes religiosas ficam presas, escravas, torturadas pela dúvida, pela incredulidade, e elas dizem, Deus pode fazer tudo. Isso é um religioso. A mente renovada, cheia de fé, diz, Deus está fazendo algo novo para mim aqui, agora, nesse instante. Ainda não sei o que, ainda não vi o que, mas Deus está fazendo, Ele está operando. Ninguém entra na violência do céu sem esforço. A salvação é pela graça, mas o amadurecimento da fé é por renúncia e sacrifício diário. Precisamos sair da nossa zona de conforto para o nosso espírito entrar nos portais eternos, entrar nas regiões celestiais e nos apropriarmos de tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Veja que esse menino, ele também quer ver o que os amigos estão vendo na foto, mas ele precisa fazer um esforço. Esse esforço, às vezes, pode ser uma oferta, um sacrifício financeiro, pode ser uma expressão de adoração, um jejum, um tempo, uma sexta-feira à noite que você está cansado e queria estar em casa dormindo e veio para a igreja, para uma escola de ativação profética. Cada um vai ter a sua mecânica da alma diferente. Mas essas mecânicas da alma ativam violência espiritual, força no nosso interior. A vitória já é nossa. Porém, ela não flui automaticamente do nosso interior. Ela não vem correndo ao nosso encontro. A vitória já é nossa, mas nós precisamos aprender a nos apropriar dela pela fé. É preciso guerrear, fazer violência, tomar pela força aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Porque aquele monte físico sairia do seu lugar e correria para o oceano e seria lançado na água. Porque eles precisavam, porque eles tinham essa necessidade? Não. Não importa nem se a fé que você está verbalizando é necessária ou é ridícula. O fato é que se foi com fé, vai manifestar. Já aconteceu de você orar, pedir coisas, e quando essas coisas chegarem em sua mão, você diz, sabe uma coisa? Eu nem precisava. Mas funciona a oração da fé? Essa é a sensação. A questão não é se eles precisavam que o monte saia ou o monte não saísse. O fato é que se verbalizar, acontecerá. Essa é a dinâmica do ministério da palavra da fé. Esse monte foi criado por Deus e colocado ali por uma palavra criacionista de Deus, bara. Se o monte veio à existência através de palavras, Deus usou palavras quando formou o mundo. Então ele também poderá ser transportado pela verbalização da palavra da fé. E eu te pergunto, meu irmão, o que é mais difícil? Fé para trazer à existência um monte que ainda não existe, como se ele já existisse, ou fé para transportar um monte que já foi criado pela palavra para, verbalizada pelos lábios de Deus? É óbvio que transportar o que Deus criou é mais fácil do que trazer a existência a partir do nada. É uma lição simples que Jesus usou para nos ensinar que quando nós usamos e confessamos a palavra de Deus, nós teremos os resultados que Deus tem. Você terá os resultados que Deus tem. É importante lembrar que não são as suas próprias palavras tentando tirar um monte do lugar. Você está usando a palavra de Deus que vai mover as dificuldades e circunstâncias ao seu caminho. O seu trabalho é descansar e confiar que a palavra de Deus está operando e cuidando de todas as situações, circunstâncias ao seu redor. Vimos na aula passada que este é o descanso para os filhos. Quando Hebreus fala sobre o sábado, ele não fala sobre o dia do calendário, ele fala sobre um lugar de descanso chamado sábado. Uma dimensão, um ambiente espiritual de descanso para filhos maduros. Por isso que quem crê, descansa, porque recebe pela fé.
quando nós temos a consciência de que Jesus é o apóstolo da nossa confissão de fé, nós reconhecemos, então, que é dele todo o trabalho, que o nosso trabalho é descansar em Deus. Isaías fala isso, que o salmista reafirma. Ora, desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Colocar a nossa alma e o nosso espírito em íntima comunhão com Deus, crendo, visualizando e proclamando palavras de vitória. É um exercício devocional da escola de ativação profética. Na verdade, ele já fez tudo o que precisava ser feito para garantir a nossa vitória. Ele já realizou, e realizou bem feito, na cruz do Calvário. Ele já lançou o fundamento para a nossa confissão. A nossa base está nele, Jesus. E ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Obrigado por isso. Continue apenas crendo, verbalizando e determinando como Paulo, falando aquilo que você crê, não dando ordens com imaturidade para Deus, não, falando palavras criacionistas para circunstâncias estabelecidas ao seu redor. A vitória já é nossa, já foi consumado, porém ela não vem automaticamente. O reino dos céus é tomado por esforço, é necessária uma violência profética na adoração, na intercessão, na oferta, no sacrifício, no quebrantamento, na entrega, no render-se a Deus interiormente. Essa força interior é uma fé criativa, está ligada àquele conceito de chifre da salvação que nós vimos na aula passada. Mateus capítulo 18, verso 18 diz que em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você vai ligar, você vai desligar pela palavra da fé que está junto à sua boca. A força da mão do Pai para os filhos apertarem os seus parafusos. Assim como eu e você fazemos com os nossos filhos, Deus faz conosco. Ele estabelece um paralelo profético. Deixa eu contar essa história para você. Eu chegando de uma viagem ministerial, estava ministrando alguns dias fora, então eu estava com saudade das crianças, e eu vi o meu filho mais velho, Miguel, com uma chave, tentando esticar a corrente da bicicleta, apertar um parafuso, mas com 6 anos de idade, com a mãozinha pequenininha dele, ele fazia força, e estava tudo errado. Nem espanar o parafuso, ele não conseguia espanar, mas mal encaixar ele conseguia ter coordenação motora. Foi então que eu cheguei sorrateiramente por trás, coloquei a minha mão sobre a mãozinha pequenininha dele, e fiz força. E ao ver que o parafuso soltou, o Miguel exclamou em alta voz, arregalou o olho e disse: é isso aí, papai, agora eu fiquei forte, consegui soltar o parafuso. Bom, quem soltou o parafuso foi eu, mas ele acredita piamente que foi ele quem conseguiu soltar o parafuso. É exatamente assim que Deus faz. Esta é a forma madura de você entender Mateus 18, 18. Que ligares na terra terá sido ligado no céu, que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Tentar fazer isso independente, emancipado de Deus, é nova era, é heresia. Fazer isso dependente e conectado com Deus é cristianismo, é cruz do Calvário. Miguel, ele ficou eufórico, contou para a empregada doméstica, contou para minha esposa, e ele acredita que ele teve a força de fazer o parafuso acontecer. Porém, a presença do Pai havia fortalecido ele. É exatamente assim que funciona. O Senhor nos ordena, Ele nos dá um comando e Ele quer que nós verbalizemos na terra palavras que liguem, palavras que desliguem, alinhadas com aquilo que lá no céu o Pai já determinou que fosse ligado, fosse desligado. Ao nosso favor ou a favor da pessoa pela qual nós estamos intercedendo. Então, captar, discernir essa vontade perfeita de Deus e verbalizá-la na terra é eficácia, é certeza de oração respondida. Por que nos frustramos orando e não acontece? Porque não estamos alinhados, estamos verbalizando algo na terra que não está alinhado com o discernimento correto da vontade perfeita do coração do Pai. Isso é uma chave poderosa que os filhos maduros tenham enquanto nas suas mãos. Enquanto filhos de Deus, muitas vezes, ao longo da caminhada, nos sentimos como o Miguel, fracos e sem técnica suficiente para apertar ou soltar parafusos da nossa bicicleta espiritual. Nesses momentos, nosso espírito precisa ser treinado a entrar em comunhão com o Espírito Santo de Deus para juntos ligarmos, juntos desligarmos pelo poder que em nós opera. Efésios 3:2. Fundamentado no nome do Senhor Jesus. Isto é uma coisa que vai acelerar
em janelas de tempo curtas, grandes experiências com o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós até ficamos convencidos de que fomos nós que fizemos tudo sozinhos, mas na verdade o Pai só estava nos observando e aguardando a nossa atitude interior de pegarmos a caixa de ferramentas e darmos os primeiros passos em direção à bicicleta para apertar ou soltar os parafusos da nossa vida espiritual. Ao longo desse processo, o Pai do céu faz o que eu fiz, põe a mão dele em cima da nossa mão, a mão poderosa do Senhor sobre as nossas falhas, nossos defeitos, nossas fraquezas, nossas inseguranças, nossos medos. Então o poder dele sempre se aperfeiçoa em nossas fraquezas, mazelas, a fim de que juntos possamos terminar o serviço que nos foi comissionado. Filhos que nunca verbalizam em seus lábios palavras da confissão da fé, nunca experimentarão o fracasso de uma oração sem ser respondida, mas também nunca experimentarão a alegria da poderosa mão do Senhor, cobrindo as suas mãos e respondendo às orações com milagres, com prodígios. Que violência é essa que Jesus fala em Mateus 11:12? Que violência exige uma força interior? Essa violência espiritual também pode ser chamada de fé. Não é violência política, nem é violência militar. É violência profética. Não será na força, nem na violência do braço, da arma, da espada, mas sim pelo Espírito do Senhor, jorrando no nosso interior até tocarmos a eternidade. Entender isso é fundamental. Porque em Mateus capítulo 16, especificamente o verso 16, ele colabora dizendo que a chave do reino dos céus estão nas nossas mãos. Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo, Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar aos terceiro dia. Na leitura e continuidade do texto, Pedro vai dizer para ele: Jesus, deixe disso, não vai precisar sofrer. E aí Jesus repreende a Pedro e diz para trás de mim, Satanás, eu vim aqui para morrer, eu vim aqui para ressuscitar, eu vim aqui para cumprir o plano expiatório de salvação do Pai para a humanidade. Filhos maduros que estão prestes a serem revelados, a se manifestar, cheios da glória do Senhor, e a colocar em liberdade toda a criação que geme com dores de parto, agonizando, esperando com essa expectativa, com essa fé, pela manifestação dessa glória em nós, através de nós. Esses filhos não podem simplesmente fazer orações a Deus, pedindo que Ele realize por nós exatamente aquilo que Ele nos comissionou para nós realizarmos e andarmos cheios do poder dEle. Não dá para inverter as coisas. Ele já nos comissionou. Quem está em plena comunhão com Deus, simplesmente estende os braços e pega, pela fé, aquilo que a palavra de Deus diz que é lícito pecar, sem afrontar e quebrar princípios bíblicos. Quem é cheio de Deus, ele não faz orações de autoflagelação, comiseração, mendigando o milagre. Ele simplesmente estica as mãos, estica os braços e se apropria pela fé. Claro que você não pode orar para que o marido da vizinha morra para você casar com ela. Isso já é feitiçaria. Você está orando, então, fora dos princípios e dos valores bíblicos. Mas dentro dos princípios e dos valores bíblicos, você ora se apropriando, tomando posse. Muitos ficam esperando um arrepio na coluna, um sentimento, um siri anda lá para trás, um labassuri anda errar, para crerem que Deus está com eles. Essas atmosferas de unção que tocam o nosso espírito, que tocam os nossos sentimentos, são importantes, é bíblico e é necessário esse choro, esse quebrantamento, mas isso não é fé, isso é emoção. A fé não precisa dos arrepios nem do choro na coluna. Ela apenas precisa de uma violência interior. A fé pega, ela toma posse, ela se apropria, ela não fica tentando entender, apenas crer e agir com fé. Eu decidi crer com choro, quebrantamento e crer com arrepio na minha coluna. E eu decidi crer também quando não tiver choro, não tiver quebrantamento e quando estiver faltando arrepio na coluna. Eu decidi crer em todas as circunstâncias. Com choro, com quebrantamento, com atmosferas, é bom. Sem choro, sem quebrantamento, sem essas atmosferas, é bom do mesmo jeito, porque eu não me movo
pelo que eu estou sentindo, chorando ou vendo, mas pelo que eu estou crendo, não na minha mente, mas no meu espírito. O Senhor Jesus entregou essa chave nas nossas mãos. Agora temos que utilizá-la com maturidade. Eu particularmente acho essa foto da Bíblia ligada na eletricidade, nos relâmpagos, uma coisa assim do céu, né? O artista que fez essa foto estava inspirado. Ele entregou essas chaves à igreja. Imagine você que a chave do carro de Jesus estão aí na mão de vocês. E Jesus agora, ele quer ir no shopping. E Jesus tem como pegar o carro dele no shopping? Tem, se você, com as chaves do carro de Jesus nas mãos, estiver disposto a dar essa carona para ele, a dirigir em parceria com ele, a coexistir e a operar no ministério da palavra da fé junto com ele. Mas se você não estiver disposto a fazer isso, Jesus não tem mais as chaves nas mãos dele. A chave do reino dos céus não está no céu com Jesus. A chave não está com Deus. A chave está com a igreja. E entender essa regra, 95% e 5%, é fundamental para termos uma vida cristã dinâmica, não uma espiritualidade normal, estática, religiosa, passiva. Sabemos que existe a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus para a nossa vida. Entre todas as experiências que teremos com Deus ao longo da nossa caminhada de fé, eu tenho uma intuição que 5% das manifestações do poder de Deus talvez aconteçam na nossa vida de modo absoluto, de modo soberano. Por exemplo, Paulo no caminho para Damasco, uma infusão da graça, uma invasão da glória, uma revelação divina, uma manifestação soberana de Deus, revertendo a predisposição contrária de Paulo, uma graça irresistível, uma glória divina, uma revelação de quem é Jesus. Saulo, em resposta às orações da igreja primitiva, agora estava se tornando o apóstolo dos gentios. A própria experiência de Jonas em Nínive é uma intervenção vertical, soberana, absoluta de Deus. A própria ressurreição daquele soldado, um soldado desconhecido, cujo cadáver foi lançado na sepultura do profeta Eliseu. E quando tocou nos ossos de Eliseu, o soldado ressuscitou. Quem é que exerceu fé ali? Ninguém orou, ninguém intercedeu, ninguém exerceu fé. Eliseu estava morto, não estava como ele exercitar fé, só havia Deus para dar testemunho a respeito de quem Eliseu era. Os soldados filisteus estavam blasfemando e desonrando o profeta de Israel, jogando um defunto na sepultura de um profeta. E um soldado morto estava morto, então ele também não ia exercitar fé. Ninguém exercitou fé naquele episódio. Mas uma intervenção soberana fez com que o milagre de ressurreição acontecesse. Porém, isso não é o padrão bíblico. Essa é a exceção do padrão bíblico. Esse não é o modus operandi de Gênesis a Apocalipse. Não, essa é uma experiência isolada que não pode ser essa nossa base de fé. Isso corresponde a uma porcentagem de 3%, talvez 5% das experiências que você vai ter com Deus. Existe ainda 95% das experiências com Deus ao longo do nosso processo de amadurecimento espiritual, ao longo do nosso crescimento, que não aconteceram porque nós precisamos ou porque Deus quis, mas aconteceram porque nós usamos a força da fé, usamos essa violência. Semelhante àquela mulher com fluxo sanguíneo, que há 12 anos sofria, tomou nas vestes de Jesus e ela extraiu virtude. Jesus não orou por ela, ela tirou cura ao tocar nas vestes de Jesus. Essa mecânica de nós desejarmos, visualizarmos com os olhos da fé e gerarmos pela íntima comunhão com o Deus, esses casos, Deus apenas ele vem e permite que se torne real na nossa vida. Não quer dizer que era um plano soberano e absoluto dele, mas também não é algo que afronta a vontade, a santidade ou a palavra dele. Então ele consente, ele permite que se materialize. É isso que os filhos maduros exercitam e experimentam na maior parte do tempo. Deus nunca escolheu Jerusalém, quem escolheu foi Davi, mas Deus escolheu Davi, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Automaticamente, Jerusalém acabou sendo a cidade do Messias, do grande rei. Deus simplesmente correspondeu e respondeu ao desejo que estava no coração de Davi, intimidade e comunhão. Temos que aprender a manifestar nossa fé. Como Zaqueu, que subiu naquela árvore cheia de espinhos e chamou a atenção de Jesus, ou simplesmente ficar insistindo com ele, feito a mulher, a viúva, da parábola que Jesus contou, a viúva importuna, que acordou de madrugada o juiz, e de tanto insistiu o juiz não queria nem julgar a causa dela, mas porque ela insistiu, ele julgou.
Veja essa arte. Jesus é a porta, o resto é parede. João capítulo 10, verso 9 diz que Jesus é a porta. Nós estamos familiarizados com essa ideia de Malaquias, de dizimar, ofertar, para ver as janelas dos céus abertas sobre a nossa vida. Não está errado, é bíblico. E esses dízimos geram recursos financeiros para a manutenção da casa do Senhor, para a manutenção do sacerdote, do profeta, assistência ao pobre, à viúva, ao órfão, estrangeiro. Mas Jesus, ele é maior do que uma janela de bênçãos e de oportunidades. Jesus é a porta para o reino dos céus. Ele é o acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. É tempo de passar por esses portais eternos. É tempo de passar por esta porta que é Jesus. É tempo de ter intimidade, familiaridade com essa escada que Jacó viu, por onde os anjos de Deus sobem e descem, e se apropriar pela fé. É tempo de passar por uns portais eternos de oportunidade, onde a visitação da unção de cura, restauração familiar, a visitação de atmosferas de milagres financeiros, de multiplicação e operações de resultados financeiros, libertação, se materializa na nossa vida. Basta estender os braços e tomar pela fé, tomar pela força, pegar com convicção. Não pense que o diabo será bonzinho e lhe facilitará as coisas. É óbvio que ele tentará fazer resistência. Nossa passividade ou agressiva adoração ao Deus vivo determinará se os dardos inflamados inimigos serão frustrados ou bem-sucedidos contra as nossas vidas. O Pai Celestial também não vai mais ficar fazendo papinha e servindo você com a colherzinha na sua boquinha de um bebezinho recém-convertidinho. Não, esqueça isso. Saia da passividade, não fique frustrado com Deus esperando aviãozinho de banana amassada. Quando esta estação e este ciclo de leitinho já se encerrou na tua caminhada de fé, na tua vida de andar com Jesus. Na verdade, Deus está esperando que você simplesmente abra a geladeira e, além de você pegar aquele alimento sólido que deseja comer, Deus também espera que você prepare a papinha e sirva na boquinha dos seus irmãos mais novos, os recém-convertidos. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nossa adoração ao Pai é centralizada em Jesus, em espírito e em verdade. Logo, nós iremos entrar pelas portas do louvor e da adoração nas regiões celestiais e vamos arrancar, nos apropriar, tomar posse pela força de tudo aquilo que precisamos, de tudo aquilo que Jesus já consumou para nós na cruz do Calvário. Veja essa foto, crianças brigando por causa de um presente. A função da fé é diferente da função da oração. Depois de longos períodos de oração, intimidade e comunhão, é necessário agora agir com fé. Esse agir com fé pode ser um jejum, pode ser uma oração, pode ser um grito, pode ser uma corrida, pode ser uma carreira, pode ser uma oferta, um sacrifício, pode ser um telefonema. É uma experiência muito íntima e criativa. Mas não confunda a função da oração com a função da atitude da fé em sua vida com Deus. Quando oramos, apenas entramos em comunhão com Deus, mas a oração não pega, não toma posse, não se apropria. A fé pega. A fé toma posse, a fé se apropria com violência. Imagina agora duas crianças olhando uma para a outra, desejando o mesmo brinquedo. Ambas são filhos do mesmo pai. Qual das duas terá o brinquedo? A que for mais violenta, a que for mais rápida, a que for mais prática, a que for mais convicta, a que estiver desejando com maior intensidade. Essa é o brinquedo. O pai não ama a primeira e odeia a segunda. O pai ama as duas. E qual das duas vai ficar com o brinquedo? A que tiver uma atitude de determinação em ir lá e agarrar o brinquedo primeiro. Arrancar, tomar posse. É assim que acontece no mundo espiritual. Agir com fé é exatamente assim, essa ousadia, essa determinação, e não permitir que a mente fique poluída com e se, e quem sabe, e talvez, mais se não acontecer, limpar toda essa poluição da mente. A fé toma posse. Não precisa entender nada, apenas crer e manifestar a glória do Senhor. Então, eu não quero que você saia brigando com ninguém, mas eu quero que você tenha essa determinação de tomar posse. Nem filhos pródigos, nem irmão mais velho, nós seremos filhos maduros. Lucas capítulo 15, Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo. Na minha opinião, os dois eram neuróticos, os dois tinham problema. Tanto o filho mais velho que ficou com o pai, tinha problema com o pai, quanto o filho mais novo, que foi gastar o dinheiro e desonrar a memória da família e queimar toda a sua herança. Ambos tinham dificuldades e ideias distorcidas a respeito do pai. Nós não vamos ser nenhum nem outro, nós vamos ser um terceiro tipo de cristãos, cristãos maduros, filhos maduros. Isso é o que Deus quer que nós sejamos, filhos
Não é para se relacionar com Deus como um escravo, como um empregado, como um servo. Depois de tantos anos servindo a Deus na religião, você vai se tornar amigo de Deus. Mas depois de se tornar amigo de Deus, você vai se tornar filho de Deus. Jesus falou aos seus discípulos: eu não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. Poucos desenvolvem essa plena convicção de que já foram feitos filhos de Deus e que um dia deverão se tornar filhos maduros. O filho pródigo lembrou-se da natureza do coração do pai dele. Enquanto comia com os porcos, ele caiu em si, posicionou-se interiormente e pensou consigo mesmo: o que estou fazendo? Meu pai é melhor do que esse empregador corrupto. Na casa do meu pai, até os empregados, os servos, os escravos comem melhor do que isso. Filho arrependido não precisa orar perguntando a Deus se deve voltar para casa. Ele simplesmente volta para casa. Ele tem que voltar. É uma atitude de fé e uma atitude que se materializa exteriormente com práticas. Chegando lá, ele queria ser empregado do pai, mas o pai faz uma festa, celebra o cordeiro e põe o anel no seu dedo, coloca a capa, a túnica e manda honrá-lo com uma celebridade de alegria e festejos. O filho pródigo sabe que está errado, está em pecado, mas tem fé para se aproximar do pai, pois crê e confia na natureza perdoadora do pai. Se ficar como funcionário, ele já está feliz, mas Deus não quer funcionários, ele quer filhos, e ele é superabundante, ele é misericordioso e amoroso. Muitas vezes nós chegamos na igreja tão arrebentados, sujos espiritualmente, que tudo que desejamos é apenas ser salvos e não ir para o inferno. Deus até usa esse gancho, esse anzol, essa isca para te pescar. Porém, Deus tem planos maiores para mim e para você. A nossa experiência não é apenas ser salvos. Esta é apenas o primeiro passo. O Pai deseja que nós tenhamos as vestes limpas, uma túnica branca, anel no dedo, honra. Não merecíamos, mas o Pai faz porque é a natureza alegre e festeira, é a natureza amorosa do Pai. Nossa mente religiosa limita o poder de Deus em apenas não irmos mais para o inferno. Porém, Deus deseja que sejamos restaurados à imagem e semelhança lá do Éden, tornando-nos pequenos Cristos, Cristo em carne para esta geração. Muitos filhos pródigos estão nesse exato momento esperando que Deus faça algo por eles. Mas você sabe onde Deus está nesse exato momento? Deus está hoje, nesse instante, no mesmo lugar que o pai do filho pródigo estava, com a mesma disposição mental em relação a mim e a você. O Pai é quem espera por nós. Então pare de esperar por Deus. Levante-se e caminhe ao encontro dele agora. O Pai não caminhará ao encontro do filho pródigo, mas este filho pródigo, quando amadurecer e cansar de comer comida de porcos, cair em si, retornará para a sua casa. Porque você ora esperando que o Pai faça por você coisas que, na verdade, o Pai já nos comissionou. É Ele quem está esperando por nosso posicionamento e decisão e verbalização da decisão. É o Pai quem espera por seus filhos. O Pai continua esperando por você e por mim. Levante-se, sejamos violentos. Nós vamos ser erguidos no madeiro, pois existe uma multidão para serem atraída ao nosso encontro. Quem precisa agir e se movimentar no mundo espiritual não é o Pai, sim nós. Este é o tempo de caminharmos em direção do Pai. Tocar na orla das vestes, na base do trono, verbalizarmos o ministério da palavra da fé. Assim receberemos tudo aquilo que já está ao alcance das nossas mãos, porém só é tomado por esforço, violência. Irmãos mais velhos sempre serão ciumentos. Normalmente eles estão na igreja, são passivos, estarão perto do Pai, mas se relacionarão com o Pai como empregados, como servos, como escravos e não como filhos. Tudo que o Pai deseja é que seus filhos desfrutem das realidades espirituais já conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Apenas estenda suas mãos e pegue, arranque com força, tome das regiões celestiais. O reino é nosso e está em expansão dentro de nós. Abra a porta da geladeira do céu e coma o iogurte que você tanto deseja. Iogurte que você tanto gosta. Filhos maduros em Deus não esperam nem ficam tímidos. Eles simplesmente abrem a geladeira e pegam, se apropriam o que desejam comer. Nem o filho pródigo, nem o filho mais velho da parábola eram filhos maduros. Isso tipifica o modelo de igreja religiosa que se relaciona com Deus hoje por usos e costumes. Deus não fará absolutamente nada pelo filho mais velho, enciumado. A única coisa e única esperança desse filho é que amadureça. Jogue o ciúme no lixo. Ele já fez enviando-nos Jesus unigênito. Jesus também não vai fazer nada para ajudar o irmão mais velho enciumado.
o filho mais velho da parábola de Jesus. Jesus já morreu, já ressuscitou por ele. Agora é a nossa fé que vence o mundo. É o nosso exercício diário de confissão da palavra da fé, fundamentados nessa verdade, que manifestará todos os recursos de que necessitamos para nos tornar e nos manifestar em glória. Saúde, família, recursos financeiros, identidade e destino ministerial no reino. Tudo isso já está ao alcance das nossas mãos. Basta abrirmos a geladeira. Deus nunca operou na terra porque alguém tinha uma necessidade. E quando ele operar em sua vida, sem essa engrenagem do ministério da palavra da fé, saiba que você está experimentando aquela misericórdia, aquela bondade, aquela soberania dos 5% das possíveis intervenções absolutas e soberanas da parte de Deus. Tudo que você receber de Deus em suas mãos receberá porque amadureceu e aprendeu a tomar posse pela fé. Aula passada eu falei que Deus nos dá sementes para que nós plantemos e esperemos colher. Simplesmente descansar e se apropriar, mesmo sem merecermos. Nossa crise é essa, porque os nossos pais biológicos treinaram a nossa mente para ter fé e crer que vamos ganhar videogame no Natal porque fizemos por merecer. E Deus diz, eu te perdoo sem você merecer. E o pai da parábola do filho pródigo faz uma festa, sem o filho pródigo merecer, e diz para o filho mais velho, cara, a qualquer momento você podia ter comido quanto churrasco com seus amigos você quisesse. Entenda essa engrenagem do ministério da palavra da fé. Feche os seus olhos e comece a visualizar em seu espírito. Estabeleça um alvo de oração. Visualize na sua mente, visualize no seu espírito. Comece a crer no seu coração e comece a repetir ciclicamente a verbalização da palavra da fé. Comece a verbalizar o que você está crendo e o que você está vendo. Faça isso até que se materialize na terra dos viventes. O que Jesus está fazendo comigo e com você agora é exatamente o que essa foto ilustra. Ele está tirando as vestes sujas de culpa, de religiosidade, está nos dando vestes de louvor, vestes de adoração, coroa de justiça ao invés de cinzas, óleo de alegria. Não merecemos. Ele faz porque é a natureza dele. Quer ver? A natureza de Deus é amorosa. E até para Deus poder operar em justiça e juízo, até para Deus poder fazer vingança, isso não faz parte da natureza de Deus. Ele opera, mas é uma veste que ele tem que se vestir para operar essas coisas. Deus não está conspirando contra você. Isaías capítulo 59. O diabo é que vem para roubar, matar e destruir, não Deus. Deus é absolutamente abundante. A sua natureza é generosa, ele é extravagante. Ele é amor. Esta é a natureza de Deus, uma natureza amorosa, um pai de amor, pai das luzes. Para Deus operar em justiça e juízo, ele precisa vestir-se com vestes de vingança. Simplesmente ele o faz em resposta à medida de iniquidade do ímpio. Gênesis 15, 16 fala, né? Mas isso não faz parte da natureza de Deus. São vestes de juízo, vestes de vingança que ele precisa por um período de tempo vestir-se dessas roupas, operar em vingança e juízo, não fazem parte da natureza de Deus. Ele opera nelas com toda certeza, ele não é bobo. Mas são elementos que temporariamente ele se reveste e depois ele tira essas vestes de vingança, ele tira as vestes de juízo e pendura no prego. Ele as veste para executar um propósito, depois ele as retira. A natureza de Deus não é vingativa. A natureza de Deus é amorosa, embora ele pode operar juízo, justiça e vingança. Isaías 59, 16 a 19 diz, vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. A regra é interceder. Aqui é uma dessas intervenções soberanas, dos 5% de exceção à regra, ao padrão do ministério da palavra da fé. Ele se alegrou porque não teve intercessor. Ele queria um intercessor, não encontrou intercessor. Veja a ironia de Deus. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Pois o Senhor vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança. Cobriu-se de zelo, como um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa, então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente das águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
Deus não está impedindo que a bênção chegue até você. Sua oração não pode estar sendo feita de forma errada, sem violência, sem fé, mas para tomar posse daquilo que já está consumado e estabelecido em Cristo Jesus. É impossível Deus trabalhar contra você. Quando você está em estado de iniquidades, Deus simplesmente não ouve a tua oração. Não é que Ele trabalha contra a tua oração, Ele nem ouviu, você está num quadro de iniquidade. Se você já foi justificado, lavado e purificado pelo sangue de Jesus e resolveu o quadro de iniquidade, então Deus ouve as suas orações. Quem pode estar bloqueando, impedindo os recursos de chegarem às suas mãos é o diabo. Se não é o diabo, é o pecado não confessado na sua vida. Esses elementos podem impedir a materialização e a manifestação da glória de Deus. Fé que vem para a igreja apenas sentar e ouvir nunca funciona. Deus nos deu uma fé guerreira. Quem está em comunhão com Deus pode estar sendo até circunstancialmente e temporariamente resistido pelo diabo. Paulo fala, muito tempo quis ir pregar e fui resistido pelo diabo, mas depois ele conseguiu romper e ir lá e pregar. Deus não fica sabotando a saúde, a família, os negócios de ninguém. Essas são as operações da maldade. Eu quero me aproximar do final dessa aula e quero pescar com você. Essa noite vai ser uma noite de pesca maravilhosa. Essa noite nós vamos pescar e pescar abundantemente. Quero que você entenda que fé é igual a uma pescaria. Não precisamos da sorte, apenas da atitude e do exercício repetitivo de lançar a linha, recolher o anzol, botar a isca, lançar a linha, puxar o molinete, recolher o anzol, trocar a isca e fazer esse movimento cíclico e repetitivamente, até que, de repente, um peixe abocanha o nosso anzol, come a nossa isca e nós o pescamos para dentro do barco. Mateus capítulo 17 fala que Pedro foi orientado a Jesus a pescar um peixe com anzol, mas Pedro não era pescador de anzol, Pedro era pescador de rede, de barco. Deus sempre nos coloca em circunstâncias que não temos o pleno controle, certeza ou segurança, para que a nossa dependência seja dele e tenhamos que exercitar a nossa fé. Pedro, pescar um peixe com rede é tranquilo, ele estava familiarizado. Mas Pedro, pescar um peixe de anzol é fora do que ele está acostumado. Ele tem que exercitar paciência e ele tem que exercitar fé. Não importa qual a frequência eletromagnética de glória que você está operando e fluindo hoje. Temos que incubar a nossa fé em processos criativos de intimidade e comunhão com Deus, a fim de trazermos à existência em nossas vidas realidades espirituais que ainda não se materializaram, mas já existem nos céus, mas precisam se materializar aqui na terra dos viventes. Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. Não é justo nós não operarmos dessa maturidade, porque uma criação geme com dores de parto ao nosso redor. Coisas vão ser alternadas e transformadas e alteradas no destino de pessoas que estão ao nosso redor se nós amadurecermos e trouxermos à existência as promessas de Deus. Quando você estiver habilitado a operar em frequências de glória, de autoridade espiritual, de eletromagnetismo dos céus, como, por exemplo, valores financeiros, vamos ilustrar com R$100. Essa será a sua frequência eletromagnética de fé. Você tem fé para vender e lucrar R$100. Você tem fé para levantar oferta de R$100. Você tem fé para investir e colher o investimento na casa de R$100. É a tua frequência eletromagnética de glória, de autoridade, de unção, para a provisão financeira. De repente, Deus habilita você pela maturidade, pela intimidade, pela comunhão, pelos processos criativos de incubação de fé, a operar em R$1.000. É um novo platô, é um novo estágio, uma nova fase, uma nova temporada. Meses, anos, décadas, você vai ficar operando nessa dimensão. Depois vem uma unção de Deus, toca sobre você, leva você, por ter sido fiel no pouco, ele vai te botando sobre muito, a operar numa frequência eletromagnética de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, e assim sucessivamente. Esta é a fé que honra a Deus, e Deus honra essa disposição de fé. Mateus 17, 24 e 27 dizem: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram-lhe: O vosso mestre não paga impostos, não paga as dracmas? Disse-lhe: Sim, paga. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: O que te parece, Simão Pedro? De quem cobra os reis da terra os tributos ou censo? Dos filhos ou dos eleitos, dos estrangeiros ou dos naturais da terra? Disse-lhes Pedro: Dos alheios.
Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para não dar margem para falatório, para não escandalizarmos, vá ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma moeda, um estáter. Toma esse dinheiro, paga o imposto por mim e por ti. É assim que Deus faz, traz à existência o que não existe como se já existisse. Quando eu era criança, eu pesquei um peixe pela barriga. Eu lembro que era um daqueles sábados à tarde chatos, que eu queria jogar videogame, e fui com meu pai, com a minha mãe, meus avós, meus tios pescar. E eu já estava enfadado de pescar. Mas então eu não estava mais pescando na lagoa, eu deixei o meu anzol sem isca, acidentalmente dentro de um lagozinho, que era uma espécie de viveiro, cheio de alevinos, que ficavam até um determinado tamanho, depois eles eram lançados no lago grande. Estava cheio. E um desses peixes saiu correndo e o anzol entrou na barriga dele, e eu segurando aquela vara e o peixe pescado pela barriga. Eu devia ter 10 anos de idade aproximadamente. Foi uma experiência que até hoje eu tenho uma memória desse dia. Recentemente, fui pescar com os meus filhos e Mateus, o meu segundo filho, estava reclamando porque nós estávamos sem isca. Normalmente eu levo salsicha para pescar no açude. Aquele dia estava ruim de minhoca, estava chovendo. Eu coloquei pão e o pão não deu certo e o trigo também não funcionou. Mas Mateus pescou um peixe pela guelra, sem isca. E na hora que ele estava pescando aquele peixe, me ativou a memória espiritual da minha experiência de pescar um peixe pela barriga, e Deus veio e falou comigo. Naquele instante, assim eu vou fazer através dos filhos ministeriais, dos alunos da escola de ativação profética. Comecei a me arrepiar, comecei a sentir a presença de Deus. Meu filho perguntou: pai, por que você está chorando? Eu disse: eu não estou chorando de alegria, filho. Você pescou um peixe sem isca, e Deus está falando comigo que assim Ele vai fazer através dos filhos ministeriais, dos alunos da escola de ativação profética. Meu filho Mateus não entendeu nada, mas eu entendi o paralelo profético. Para pescar não é necessário ter isca. Para pescar é necessário ter fé. A fé e a paciência são mais importantes numa pescaria do que a própria isca. E claro que se a isca for boa, facilita, né? Mas se a fé for exercitada, o resultado será maior. Tiago, capítulo 2, verso 21 e 22 diz: porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A palavra receber no grego é igual a desejar com força. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede e receber, e tê-las-ei. Aquilo que você deseja em Deus é o mesmo que já tê-lo recebido por fé. Faça uma lista de alvos de oração, objetivos de fé que precisam ser substancializados, materializados em sua vida. Declare a manifestação deles diariamente. Adore a Deus, ore em voz audível, repita o ministério da palavra da fé, até ver manifesto os milagres e os sinais de Deus na sua vida. Isaías 53, 10, 12 diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, falando de Jesus, o Messias, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, Jesus, o Messias, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Nós somos o trabalho, nós somos a continuidade do trabalho da alma do Messias. O trabalho da alma de Jesus não será em vão. Eu e você somos a extensão e a continuidade do trabalho da alma de Jesus aqui e agora, na terra dos viventes. Jesus vai se alegrar completamente com o resultado do trabalho da sua alma, quando a igreja cumprir a tarefa do grande comissionamento. Quando as comunidades forem transformadas pelo Evangelho do Reino, quando eu e você amadurecer e manifestar uma glória que muda a frequência eletromagnética da criação que geme com dores de parto ao nosso redor, restaurando algo parecido com o Éden. Não vai ser igual ao Éden, vai ser melhor. Será um milênio, aonde a criança brincará com a serpente e não será picada, aonde o leão vai comer capim com a ovelha,
e não haverá mais picanha. Nós somos hoje essa extensão e continuidade do ministério de Jesus. Lance seu anzol nas águas do Espírito Santo. Lance seu anzol no oceano do Espírito. Coloque seu espírito para adorar em íntima comunhão com o Espírito do Senhor. Repita os movimentos e lançar a isca e girar o molinete. Puxe a linha e troque a isca. Lance o anzol, puxe o molinete. Não pescou ainda, não pegou mais um peixe. Repita essa mecânica da alma. Lance a sua linha e puxe o molinete. O anzol com a isca. Novamente parece que nada está acontecendo. Segunda, terceira, milionésima vez que você troca a isca, lança o anzol e puxa o molinete. Parece que Deus não está ouvindo, não está se importando. Não importa quantas vezes você já lançou o seu anzol, trocou a sua isca e ainda não pescou nada. Lance novamente até que o peixe seja fisgado. O milagre vai materializar, a cura vai acontecer, a provisão financeira vai vir, a família vai ser restaurada, a mente oprimida pelo demônio vai ser liberta. A glória do Senhor vai se revelar em você e através de você. Haverão manifestações reais, visíveis, de realidades invisíveis que irão invadir a tua casa, a tua família, a tua contabilidade financeira. O ministério da palavra da fé é semelhante a essa mecânica de um pescador que fica repetindo o lançamento das redes, o lançamento do anzol, o lançamento da isca na água. Talvez você declare cura e ainda está enfermo, declara provisão financeira e ainda não vê o dinheiro para pagar a sua conta. Não importa quantas vezes você terá que fazer isso, você vai fazer até que, de repente, a glória do Senhor vai se manifestar. Você vai pagar o teu imposto e vai pagar o imposto de Jesus. Você vai pagar as suas dívidas e vai sobrar dinheiro para abençoar a dívida dos seus vizinhos. A fé do coração é Deus quem nos dá e coloca dentro de nós no dia da nossa conversão. Porém, a fé da nossa boca não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade minha e sua. É nossa responsabilidade confessar e declarar diariamente para nosso fortalecimento espiritual. Romanos 10, 9 a 10 diz: para confessarmos e crermos, porém temos o potencial de edificarmos-nos a nós mesmos, aumentando nossa fé, operando em novas frequências de glória. Todos recebemos a mesma porção de fé quando cremos em Jesus, porém nem todos fomos ensinados a estabelecer e a fortalecer edifícios espirituais com a nossa fé, através do exercício da oração em espírito, da oração em línguas. Romanos 10, 17 diz: de modo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem porque você ora em pensamento. Ore em voz alta e ouça a pregação e leia a Bíblia em voz alta. Judas capítulo 1, verso 3 diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1, 20. Não importa a porção de fé que você esteja operando hoje, só importa quanto você irá exercitar orações no Espírito, cânticos espirituais, línguas estranhas, até fortalecer e multiplicar a medida da sua fé. O Espírito do Senhor está treinando o Espírito dos filhos para a grande manifestação da glória do Senhor. Quanto mais declararmos a palavra da fé, mais rápido essa linha do pescador será enrolada. O peixe está sendo fisgado. Não desista ao longo do processo de enrolar a linha. Puxe esse peixe para dentro do barco. Não importa o tempo que demore, apenas continue lançando a linha, a isca enrolando a linha. Puxe com fé, focado e repetitivamente. Em qualquer momento o peixe vai entrar na frigideira da tua casa. Um peixe com moeda na boca para você pagar todas as suas dívidas. Declare isso uma vez por mês e talvez leve décadas para você receber. Declare isso uma vez por semana e talvez leve anos para você receber. Declare isso uma vez ao dia e talvez leve meses para você receber. Declare 3 vezes ao dia e talvez leve apenas algumas semanas para você receber a manifestação do seu milagre. Não temos uma regra pronta, é apenas uma ilustração que eu estou fazendo. Mas é um princípio para andar e caminhar por fé. Declare milhares de vezes ao dia, não por superstição, simpatia, declare com fé, pela violência espiritual, pegue, entre nas regiões celestes pela adoração. Tome posse, Jesus já consumou na cruz do Calvário. Creia que o Senhor está tocando nas tuas emoções para restaurar a tua alegria, fortalecer o teu homem interior.
Josué não recebeu nenhum milagre, não operou nenhum sinal enquanto estava desanimado, abatido, com o espírito triste por causa da morte de Moisés. Deus vem em Josué capítulo 1 e renova e vivifica e manda Josué se levantar e se animar. Tenha bom ânimo, eu serei contigo. Porque para receber os milagres temos que estar animados. A alegria, a capacidade de ser no espírito, o que ele vai fazer, ainda que ele não tenha feito, mas se alegrar de antemão, isso é fé. Ele está renovando as suas forças e ele está fortalecendo o seu homem interior. Vamos começar a orar para que a fé de Deus brote nos nossos corações. Grande parte dos frequentadores das igrejas nunca experimentaram Deus como pai, apenas como um chefe, um patrão, um carrasco que lhes retribui se forem bonzinhos. Existe uma fé depositada dentro de todos nós desde o dia da nossa conversão e nossa profissão de fé. Cabe a nós edificar e batalhar por ela, por esta fé que nos foi dado gratuitamente por Deus, uma vez por todas. Essa fé Deus nunca vai batalhar pela nossa fé. Ele nos concedeu sem merecermos e Ele espera que, pelo ministério da confissão da palavra da fé, nós venhamos a fortalecer, a multiplicar, a edificar essa fé que foi dada de uma vez por todas. Filhos maduros são diferentes de filhos pródigos e de irmãos mais velhos, ilustrados por Jesus na parábola do comedor de comida de porco. Precisamos de fé para vencer as lutas e circunstâncias diárias que muitas vezes resistem à vontade de Deus em nossa vida. Pare de fazer rezas pentecostais. Existem orações que simplesmente tentamos transferir para Deus a responsabilidade que Ele já nos comissionou em Sua palavra. Chega de passividade e timidez, é hora de entrarmos com ousadia em Sua presença. Precisamos estar juntos como equipe, ministrando-nos uns aos outros ao longo desses processos de motivação, nutrir e alimentar a nossa fé, a nossa esperança. Isolados, nossa fé nunca será ativada para a plena manifestação da glória de Deus em nós e através de nós. Tarefa de casa simplesinha, facilzinha para você me mandar por e-mail. Muitos de vocês não estão mandando as tarefas de casa, hein? Eu vou escrever o nome de vocês na folha do pé de goiaba. Fale das operações de fé que você já presenciou ou assistiu. Essas informações são práticas. Você já aplicou elas em sua rotina de trabalho semanal, familiar, saúde? Eu quero coletar testemunhos do que está acontecendo com os alunos até essa sexta aula. O que está acontecendo com você ao longo dessas aulas? Por fim, ajude-me a melhorar a dinâmica e a metodologia das aulas ainda mais. Escreva-me sugestões, testemunhos ou críticas construtivas. Antes de começarmos a orar, quero falar para você sobre o desafio que tem sido caminhar com vocês nessas aulas. Para mim tem sido muito bom, porque eu tenho que sacrificar muitas coisas e priorizar uma carga horária de tempo semanal só para essas aulas. Mas eu quero que você participe espiritualmente, financeiramente e mobilize mais pessoas para justificar todo esse gasto de energia e de tempo. Eu quero que você traga pessoas para as próximas semanas, para a reunião presencial, nos mais diversos templos, em diversas cidades espalhadas pelo Brasil. Eu preciso que você, muito mais do que compartilhar um post no Facebook, e nem todos têm compartilhado os posts no Facebook, eu preciso que você participe financeiramente, depositando a sua oferta no Banco Bradesco, agência 2518, conta corrente 10-263, dígito 6, em meu nome. Me mande esse comprovante de depósito por e-mail. Eu vou responder para você com os PDFs, com os livros, com as aulas. Não adianta você dar uma oferta de esmola e gerar uma expectativa de que essa oferta vai liberar ou ativar operações de fé na sua vida. Também eu não quero que ninguém seja imaturo de vender a geladeira para ofertar na escola. Nem um extremo e nem o outro. Mas a maturidade dos filhos. Proponha no seu coração um valor para ofertar todo mês. R$100, R$50, R$500, 30, sei lá, dentro do seu mundo financeiro. Proponha algo que tenha um pequeno desconforto financeiro, mas que seja uma expressão de fé e sacrifício. Adoração a Deus. Entre no canal do YouTube, youtube.com/GelsonBecker. Mande-me um e-mail, gelsonbecker@gmail.com. Escreva-nos um WhatsApp,
998-711-201, código de área 11. Adiciona no WhatsApp, manda uma mensagem para mim. Eu quero que você una o seu espírito ao Espírito do Senhor, para juntos nós fazermos essa oração. É uma oração simples, é um modelo de oração, na verdade. Não são rezas para você repetir, são modelos de oração para você, com as suas próprias palavras, ir mais longe do que eu. Mas o propósito da oração dessa noite é a plena ativação da fé nos filhos maduros. Eu quero que você entenda que Deus ele está à procura de homens e mulheres cujo coração seja totalmente dele. Deus está à procura de homens e mulheres com fome, sede, paixão e desespero. Abra o seu coração. Libere a palavra de Deus. Repita comigo. Se aproxime do altar, cada igrejas já sabem o nosso procedimento. Chame os alunos para a imposição de mãos. Declare em voz alta, repitam depois de mim. Pai Celestial, entramos em comunhão agora, pelo Espírito Santo que está se sentindo livre e muito à vontade para se mover em nosso espírito humano. Entramos em Tua presença com sacrifícios, louvor e adoração, com obras de justiça em nossas mãos, a fim de nos rendermos completamente a Ti, sem reservas, sem resistir. Agradecemos pela fé que atualmente opera em nossos corações, fé que o Senhor depositou ali no dia da nossa conversão. Invocamos o Teu poder, nos apropriamos pela fé de novos níveis de autoridade espiritual e novas frequências eletromagnéticas da glória do Senhor, a fim de termos a nossa fé ampliada, multiplicada, ativada, fortalecida, amadurecida em Deus. Lançamos fora todo o medo e toda a timidez e nos achegamos junto ao Teu trono de glória, crendo que tudo já está consumado, descansando na presença do Senhor. Perdoa-nos por no passado termos perdido tempo agindo como filhos pródigos ou filhos mais velhos que nunca acreditaram no poder da primogenitura. Decidimos ser filhos maduros para manifestar a glória do Pai a toda a criação que geme com dores de parto, esperando pela nossa manifestação. Jesus, mergulhe-nos no fogo do Espírito Santo. Declaramos as manifestações primárias das línguas espirituais, das línguas estranhas, para todos os alunos, todos os que estão aliançados conosco, poderem fortalecer a sua fé, o seu homem interior, edificando a sua fé dia após dia, orando no Espírito. Em nome de Jesus, manifeste-se agora as linguagens espirituais, as línguas espirituais. As equipes de louvor, as equipes de adoração de cada igreja, de cada auditório, de cada cidade, comecem a tanger seus instrumentos, comecem a adorar, comecem a ministrar aos alunos que estão presencialmente aí, nesta sala, nesta casa, neste escritório ou neste altar, na plataforma da igreja. Espírito de ressurreição, vem dos quatro ventos. Meu irmão, minha irmã, essa noite foi uma noite em que a palavra edificou em você fé. A palavra ativou em você fé. Eu quero que vocês sigam orando agora por 30, 40 minutos, uma hora, o tempo que for necessário. Imponham as mãos, orem uns pelos outros, os presbíteros, os pastores que presidem cada escola da sua cidade. Pastor Ezequias, a unção de Deus está sobre a vida de vocês. Essa semana vai ser uma semana de rompimento de fé, de
rompimento de resultados que vocês estão incubando, gerando, orando há tempo e nada acontece. Essa aula vai ativar a fé para a manifestação pública dos filhos. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Cada uma das igrejas vai fazer agora um momento de ofertório, recolher as ofertas. Você que está me assistindo online, se você quiser fazer uma transferência online, precisar do meu CPF, me mande um WhatsApp agora, mande uma mensagem no Facebook, e eu vou responder com o número do CPF, se porventura o seu banco não é Bradesco. Se você quiser, segunda-feira, preparar a oferta e depositar, comunique-se conosco, mande o seu e-mail, eu vou responder a você com as aulas em PDF, alguns livros e books que nós estamos distribuindo para todos os alunos que, além de estarem assistindo às aulas, estão se relacionando conosco pela Escola de Ativação Profética. Uma coisa é você entrar, assistir o vídeo, outra coisa é você se relacionar e estabelecer comunhão conosco. A ativação dos dons, a transferência de unção, não é teoria bíblica, é comunhão e impartição de Espírito. Próxima semana, chame seus amigos, nós vamos estabelecer uma base bíblica sobre ativação profética, o que é isso, a história das escolas de ativação profética ao longo das Escrituras e princípios bíblicos para transferência de unção. Você já escutou algum religioso crítico dizer que isso é do diabo, isso não é de Deus? Perdoa ele. Manda ele assistir a aula da próxima semana e receber a manifestação da palavra de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Seguimos orando aqui em Recife. Cada auditório siga orando em suas cidades, em suas igrejas. Deus os abençoe em nome de Jesus.